Olá, está no ar o Senado Agora. Uma sessão solene no Senado comemorou os 50 anos da lei que criou a profissão de administrador. Administradores de todo o país participaram da sessão solene para mostrar a importância da atividade de administrador profissional. Promulgada em 9 de setembro de 1965, a lei que regulamentou a profissão no Brasil. Mas o ofício completou mais de um século de existência. O reconhecimento da administração como disciplina acadêmica já conta mais de um século, desde que Fayol elaborou na França a teoria clássica de administração e Taylor lançou nos Estados Unidos as bases da administração científica. Foi nessa mesma época, precisamente em 1881, que foi criado nos Estados Unidos a Wharton School, primeira instituição de ensino da área. No Brasil, a história da ciência da administração é muito mais recente. Haja vista que foi somente em 1952 que a Fundação Getúlio Vargas criou a primeira instituição dedicada ao ensino da matéria em território nacional, a Escola Brasileira de Administração Pública. Atuam no Senado 199 analistas legislativos de administração e 322 técnicos legislativos. É importante avançar na conscientização da sociedade, sobretudo dos empregadores, para a imperiosa necessidade de se contratar profissionais habilitados para administrar o empreendimento. Talvez esteja aí um pouco do sucesso, presidente Donizete, da minha carreira. Eu tenho há quase 30 anos um administrador ao meu lado. Foi chefe de gabinete quando fui governador, já há mais de 20 anos, e hoje está aqui nos 12 anos que eu estou, vai fazer 13 anos no Senado Federal, ele está no meu gabinete ajudando a organizar o meu gabinete, o doutor Ivan Leitão e Silva, que é também professor universitário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 indicações do Supremo Tribunal Federal para o Conselho Nacional de Justiça. Carlos Augusto Levenhagen, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Bruno Ronchetti de Castro, juiz de direito de São Paulo. Carlos Augusto Levenhagen e Bruno Ronchetti de Castro foram indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Esse é o órgão que exerce controle administrativo, orçamentário e disciplinar do Poder Judiciário. Pode aplicar sanções a magistrados que cometem irregularidades, além de adotar ações que melhorem o funcionamento da Justiça. Os senadores perguntaram o que pode ser feito para desafogar o Poder Judiciário. O grosso das demandas refere ao poder público nas suas diversas instâncias ou suas autarquias e empresas públicas. Até que ponto, e essa é a minha preocupação e minha pergunta, nós podemos ter no CNJ uma ação proativa de estímulo, porque muitas vezes não só um receio dos magistrados, uma ação eventual do Ministério Público colocando em dúvida determinados acordos, já que se refere a interesse público, que em princípio sempre, Vossa Excelência foi juiz de vara da Fazenda Pública, conhece muito bem, a princípio são indisponíveis para tentar diminuir um pouco. Os magistrados reconheceram o congestionamento da Justiça e disseram que algumas medidas já estão sendo adotadas. Eu creio que essas medidas alternativas, como Vossa Excelência bem disse, têm que ser adotadas na medida em que não temos recursos financeiros para a contratação de novos funcionários, novos juízes, que demandaria essa força de trabalho. A lei de arbitragem, ao estender a sua possibilidade à administração pública nos feitos relacionados a interesses disponíveis, é um avanço de fato. E outro avanço que eu poderia citar também seria, pelo CNJ, um incentivo ao contencioso administrativo. O contencioso administrativo hoje, se o Estado perde, ele é obrigado a cumprir a decisão administrativa no contencioso do Conselho de Contribuintes. Quais são as medidas que podem ser tomadas? A primeira delas, Vossa Excelência já colocou, que é a desjudicialização. Desjudicialização implica não apenas tirar processos do judiciário, mas evitar que novos processos cheguem. De que forma? Mudança de cultura. Implementação de uma cultura na sociedade de pacificação, por meio dos instrumentos
conciliação, mediação. As indicações foram aprovadas por unanimidade, 23 votos, e agora seguem para o plenário em regime de urgência. O Senado vai lançar até o fim deste ano uma avaliação da transparência dos órgãos legislativos brasileiros. Confira na reportagem de Karine Veloso. Nesta quinta-feira, o presidente Renan Calheiros debateu com integrantes do Conselho de Transparência e Controle Social da Casa a preparação dos indicadores que vão medir o grau de transparência do Congresso Nacional, das câmaras municipais e das assembleias legislativas. Serão 67 indicadores que vão compor o índice para a avaliação de 4 dimensões: da transparência legislativa, da transparência administrativa, da participação popular e controle social e também da adesão daquela casa legislativa à lei de acesso à informação. Com esse instrumento, o cidadão, a sociedade tem o poder de analisar não só se a Câmara, se o órgão legislativo está atendendo aqueles quesitos de transparência dispostos na lei, como também de verificar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Fica fácil para a sociedade controlar, assim, a transparência daquele órgão. A população vai poder colaborar com o aperfeiçoamento desses indicadores. O Senado vai promover uma consulta pública no início de outubro durante 30 dias. As sugestões serão consolidadas no mês seguinte para que o lançamento seja feito até o fim deste ano. É claro que os próprios legislativos podem se autodiagnosticar, mas nós esperamos e vamos trabalhar para que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil que atuam na agenda de integridade e de transparência, sejam elas as promotoras, as avaliadoras, as aplicadoras dos indicadores naquela cidade, naquela Assembleia, naquela Câmara Municipal e inclusive no Senado e na Câmara dos Deputados. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 2012. Ela permite ao cidadão obter dados do governo sobre qualquer assunto de interesse público. Em 2013 foi criado o Conselho de Transparência e Controle Social do Senado, que ao longo desses anos vem realizando melhorias ao que propõe a lei. Essa experiência trouxe, de alguma forma, inspiração para que o Conselho de Transparência, a Secretaria de Transparência do Senado, as áreas técnicas pudessem adaptar, adequar, aperfeiçoar para os legislativos essa ideia de criar indicadores que possam medir como é que está a transparência em relação ao cidadão. Transporte como direito social previsto na Constituição, novidades no teste do pezinho e o desfecho da reforma política. Esses e outros temas dominaram a semana no Senado. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, participou de debate na Comissão de Constituição e Justiça. Ele defendeu o projeto que altera o Código de Processo Penal para possibilitar a prisão de condenados em segunda instância, sem esperar a decisão final da Justiça. Nós temos hoje um problema sério na Justiça, isso na civil como na criminal, que é a morosidade, excessiva morosidade dos processos. No processo penal isso é extremamente ruim, porque às vezes a população vê, a sociedade vê esses crimes graves, sejam crimes de sangue ou sejam grandes crimes de malversação de recursos públicos, e não vê o final do processo, não vê a justiça sendo realizada. A Comissão de Educação aprovou o projeto que torna obrigação do governo entregar conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com escolas e creches. Enquanto o poder público não cumpre o seu papel de oferecer estas vagas para as crianças, os pais também ficam liberados para não pagarem a mensalidade até que o poder público cumpra a sua parte. Na Comissão de Direitos Humanos, aprovado o projeto que torna obrigatório que manuais de produtos e normas de prestação de serviço tenham versão em áudio. Os senadores aprovaram ainda um projeto que obriga hotéis a exigirem documentação de qualquer adulto que pretender se hospedar com criança ou adolescente. A pessoa deve comprovar que é a responsável legal ou a acompanhante autorizada da criança. Também na CDH, a segunda reunião do ciclo de debates sobre segurança no trabalho. De 2011 a 2013, ocorreram mais de 200 mil acidentes
envolvendo máquinas e equipamentos. A quantidade de acidentes do trabalho que nós examinamos, o estrago, permitam que eu use essa expressão, na vida das pessoas e das famílias, é chocante. E mais chocante ainda é você ver e ouvir a defesa de algumas empresas dizendo que a culpa é do trabalhador. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a regulamentação da profissão de salva-vidas e a atualização periódica do rol de doenças detectadas pelo teste do pezinho. Prevenção é economia, prevenção é mais saúde, porque uma doença identificada no início, as chances de cura são muito maiores. As doenças raras são identificadas com o teste do pezinho, que é a chamada triagem neonatal. A comissão da MP 681 aprovou o aumento do limite de servidores e aposentados para o crédito consignado, de 30% para 35%. Esses 5% a mais devem ser usados para pagar dívidas com cartão de crédito. Até 5% ele pode sacar, pode fazer o saque e pagar a dívida que ele esteja com juro mais alto. É uma troca de perfil da dívida, está trocando o perfil da dívida de um juro alto para um juro menor. A comissão da MP 676 recebeu o ministro da Previdência para debater a nova fórmula de cálculo para a aposentadoria, a soma da idade com o tempo de contribuição, 85 anos para as mulheres e 95 anos para os homens. No Brasil, as aposentadorias por tempo de contribuição têm uma idade média de 54 anos. E é exatamente este o ponto que nós precisamos debater. E o ministro do Planejamento trouxe ao presidente Renan Calheiros sugestões para o projeto de lei de responsabilidade das estatais, que está na pauta do plenário. Padronizar a governança e as regras de compra de todas as estatais. Então, eu vim apresentar sugestões do governo nesse ponto da Agenda Brasil e também discutir como está andando todas as outras iniciativas do governo. O plenário aprovou proposta para que produtores rurais recebam indenizações em dinheiro ou títulos da dívida agrária. Também aprovada proposta de emenda à Constituição que amplia a participação das mulheres na política. Garante o percentual mínimo de 10% de deputadas e vereadoras. A redação final da reforma política foi aprovada e enviada à Câmara, onde foi alterada. Os deputados mantiveram a doação de empresas a partidos políticos, contrariando o que os senadores tinham decidido. Em outra sessão, o Senado aprovou proposta de emenda que inclui o transporte entre os direitos sociais na Constituição. Vai fazer com que as concessionárias de serviço público e as prefeituras desse país tenham um olhar mais atento a essa necessidade vital para quem mora, principalmente nas periferias das grandes cidades e que sobrevive com salários, com os baixos salários. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Encerramos esta edição com imagens do Congresso iluminado de amarelo, marcando a adesão da Casa ao 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A iluminação especial estará visível até sexta-feira. Obrigado pela companhia. Até a próxima.